Fala galera, professor Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje esse vídeo é direcionado para um dos temas que vocês mais têm mandado, tanto nos comentários quanto lá na caixinha do Instagram, que é qual vai ser a nota de corte do próximo concurso da Petrobras. A gente tem um cenário diferente, um número de vagas muito maior, a gente tem a questão de vários concursos sendo abertos e aqui hoje eu vou te mostrar indícios e qual a minha opinião da real nota de corte que vamos ter nesse próximo edital. Então fica atento a tudo para você se orientar e começar a estudar e organizar essa reta final sua para fazer toda a diferença nessa sua prova. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, você ativando o sininho, você não perde os próximos vídeos, todas as nossas lives de revisão, a correção que vai acontecer ao vivo aqui no canal. Então você ser inscrito com esse sininho ativado, você não perde nada. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, galera. O primeiro assunto é quantitativo de inscritos, né? Agora vamos lá só para a gente basear esse contexto. O último concurso da Petrobras aconteceu em fevereiro. Em fevereiro foi um concurso muito rápido. A Petrobras tinha uma demanda muito grande e o governo Lula já entrou e esse edital saiu muito rápido. Para vocês terem noção, nem o conselho da empresa havia sido modificado num pós-eleição e já havia sido aberto esse edital. E o que acontece naquele momento? Naquele momento, existia uma concorrência menor. Exatamente por estar passando por essa transição política, outros órgãos ainda não estavam realizando concursos. Por exemplo, ainda não existia o CNU, ainda não existia o concurso da Caixa, como a gente tem agora, ainda não existiam vários outros editais que têm sido abertos um atrás do outro. Então hoje a gente tem uma dissipação da atenção. Isso mostra uma oportunidade ainda maior para a galera que está fazendo a prova e indícios de um ponto de corte menor que eu vou mostrar para você aqui agora. Quando a gente pega, por exemplo, o concurso do Banco do Brasil que aconteceu há 2 anos atrás, esse concurso aconteceu no momento que não haviam outras possibilidades, então todas as atenções foram direcionadas para ele. E agora não, isso não aconteceu. Então a gente tem indícios sobre o volume de inscritos, que se comenta algo em torno de mais de 100 mil, entre 100 mil e 150 mil. Alguns portais vêm veiculando isso, assim como fizeram com o CNU ou com outros grandes concursos, mas que nem sempre foram tão assertivos. Então essa base entre 100 e 150 mil é uma base interessante. Então quando a gente compara com o último edital, a gente está tendo levemente mais inscritos. Só que agora vem a cereja do bolo. Esse concurso tem mais de 5 vezes mais oportunidades que o concurso anterior. Então a gente tem ligeiramente mais inscritos, né? Muito provavelmente ligeiramente mais inscritos e 5 vezes mais oportunidades. Então isso torna esse concurso entre 4 e 5 vezes mais fácil. Se a gente comparar algumas ênfases que tiveram um volume absurdo de vagas como operação, a chance de ser o concurso com a nota de corte mais baixa e com a maior tranquilidade de ser convocado da história, pelo cenário político, pelo cenário da concorrência dos editais, tudo isso colabora para uma nota de corte bem abaixo do que foi a média histórica da Petrobras e que te mostra uma grande oportunidade e eu vou te mostrar muito mais coisas. Fica comigo. Tá, Lucas, então dá uma referência pra gente do concurso anterior, já que você comparou o número de inscritos. Então, no concurso anterior, a gente teve uma volatilidade distribuída nas ênfases. Então, a gente tem 16 ênfases e, lógico, vão haver variações. Por exemplo, a gente teve elétrica muito acima da curva, uma prova mais fácil, uma concorrência muito alta, ali perto dos 80% da prova. A gente teve ênfases bem próximas de 60% da prova, até ligeiramente menos. Nelastro foi uma ênfase com a nota de corte mais baixa. A gente teve, por exemplo, operação ali que em torno de 70 a 71 foram os últimos colocados. Então, isso já dá um indício que, na minha opinião, é um número bacana, 70% da prova. Foi sempre a forma que eu vi concurso da Petrobras. Historicamente, independente da banca, 70% da prova era uma pontuação interessante para você começar a pensar numa aprovação na Petrobras. Então, eu continuo com esse número, um número ideal dentro da minha cabeça como professor, como orientador de alunos. Esse é um número que você precisa planejar. Mas a gente tem a possibilidade real, como eu disse a você, é um concurso que tem algumas ênfases com um volume muito maior de inscritos e a gente tem essa questão da regionalização, então pode ser que, porventura, a galera do Sudeste ou a galera do Sul ou a galera de Pojuca tenha ali uma demanda menor de inscritos e tem uma nota de corte muito mais baixa do que esperado. Isso realmente pode acontecer porque a gente não sabe como vai estar essa distribuição. E pode sair esse número de inscritos nessa prova? Pode. Como não pode? Tá? Então, assim,
essa questão de inscritos gera muita ansiedade em vocês? Sim, eu sei que gera. Já passei pelo que vocês estão passando, eu estive no lugar de vocês. E eu lembro que quando saiu o meu, eram 14 vagas, deu um número muito alto, 800 pessoas por vaga. E aquilo, em vez de me gerar tranquilidade, me gerou tensão. Então é interessante que você leve isso de uma forma mais tranquila, para que isso não desequilibre o seu desempenho na hora da prova. Então eu acho extremamente positivo que vocês não vejam números muito grandes para que vocês não fiquem impactados. E é muito mais bacana você construir um alvo. Então, nas próximas provas, nas próximas simulações, caso você vá fazer, você tenha ali um foco em pontuar pelo menos 70 pontos líquidos dessa prova, que já é uma numeração muito boa. Tá, e é legal eu falar aqui, gente, que a gente liberou dentro do acelerador um combo de simulados. Então, o que vai rolar? São 4 simulados liberados. Você não precisa ser aluno do acelerador, você pode fazer a aquisição desse combo separado. E o simulado 3 e 4 você vai ter resolução ao vivo com os nossos professores, junto com os alunos do acelerador, durante 3 semanas, que vai te dar um baita do empurrão. Se você está estudando sem material, esse é o momento de você investir em você e garantir um salário incrível, uma PLE incrível, com um investimento baixo, te dando essa acelerada final nessa maior oportunidade da história de nota de corte e número de vagas. Então não perde a oportunidade, clica no link aqui embaixo e vem fazer parte da nossa turma nessa reta final para chegar muito bem na prova. Então, quando a gente fala sobre essa questão de construir a meta, é muito legal que você faça simulados. Eu recomendo que você faça nessa reta final pelo menos 3 simulados, um em cada final de semana, simulando condições reais. Tá, Lucas, como seria isso? Você precisa separar um dia, né, para que você faça as questões todas de uma vez. A gente está falando de fazer 100 questões de forma ininterrupta. Então, você às vezes estuda e faz 10, 15 questões. Durante uma aula, o professor resolve 15, 20 questões no máximo. Não resolve 100 questões de uma vez. Então, você precisa se adaptar a resolver essa quantidade de questões de uma vez para estar condicionado, para se preparar para essa velocidade que é fazer muitas questões diretamente uma atrás da outra e resistir a essa concentração que você precisa construir, nesse desgaste mental de fazer várias questões num tempo muito curto, que é a condição de prova que a CBRASP dá para os alunos. E nessas condições, conseguir garantir esses 70% de aprovação, que é uma meta excelente. Então, se você quer garantir isso, você não pode usar como referência, por exemplo, listas de exercícios que você está acertando acima de 80%, 90% de um conteúdo isolado. Na hora que você está na prova de concurso, você tem um mix, né? E aí tem várias coisas que são muito importantes. CBRASP demanda estratégia. Você começar pelo conteúdo certo, você tirar aquela pressão inicial, você primeiro fazer as questões que são mais fáceis. Se liga nisso. Cata primeiro todas que você sabe que são muito simples, você já sabe resolver, e aí depois você vai escalonando até chegar nesse número ideal, que nunca é toda a prova, gente. Para resolver a prova toda, você tem que estar com um domínio muito elevado de conteúdo, que não é o padrão. Então é muito legal que você faça entre 80% e 85% da prova. Se você está se preparando em reta final, não conseguiu estudar tão bem, às vezes fazer 70, 75 questões e deixar de 20 a 25, talvez 30 questões em branco, seja um número excelente, porque você está se expondo menos ao risco e você não vai com tanta sede ao pote. Eu vi muitos alunos perderem essa prova porque resolveram fazer 90, 95 questões. A chance dele errar ali 15, 20 questões e subtrair e ficar com a nota muito abaixo dos 65% é muito grande. Então, esse edital ele demanda muita estratégia, inteligência emocional, equilíbrio na prova, saber com o que você está lidando. E quando você tem equilíbrio emocional, você tem estratégia, você economiza tempo em questões que você gastaria energia para fazer, você não faz essas questões e você gasta energia no lugar certo. Então, ter estratégia na CBRASP te coloca em outro mundo. Literalmente, você tem uma disparidade muito grande dos concorrentes por conseguir separar seu tempo. E fica ligado em mim, poucas pessoas se interam disso. As pessoas estudam de forma superficial, vão para a prova sem saber o que deve de fato fazer, chega na hora e cai. Vi muitos alunos fazendo isso. Então, você ter uma estratégia de forma organizada, fazer simulados nessa reta final, ter uma meta para que você atinja de 70 pontos, já ir para a prova com curso muito determinado, vou fazer 75, 78 questões, vou deixar ali 22, 25 sem responder, respondendo com confianças que de fato vão fazer você chegar lá, vai fazer toda a diferença. Então fica ligado nisso, que isso é muito importante. Outro ponto legal que vai afetar diretamente a sua nota, que vai estar acima do corte, é você fazer uma avaliação do seu simulado. Pegou esse simulado que você resolveu
e você avaliar os pontos. Por quê? Porque a base de como você vai fazer a prova, ela vai vir dos testes que são os simulados. Então você vai pegar os 5 blocos, cada um desses blocos você vai analisar o seu nível de acertos e erros. Então isso vai balizar a forma com que você vai estudar nas próximas semanas que estão chegando. Então se você está com uma dificuldade muito grande ou numa matéria que você manda bem, você percebeu que está errando bobeira, está na hora de você enfatizar. Às vezes alguns conceitos de matemática, que às vezes a gente tem facilidade, a gente deixa de estudar esse conteúdo durante a preparação e foca na parte, por exemplo, específica, e aí está aquele momento de você o quê? Relembrar fórmulas, fazer aplicações diretas, analisar pontos, garantir pontos valiosos no seu resultado final. Eu considero muito importante que você faça uma análise qualitativa do seu simulado. Terminou o simulado, pegou a sua nota, você vai analisar bloco por bloco para você avaliar quais são os seus próximos passos, quais conteúdos você vai priorizar, o que você precisa melhorar, onde você não deve chutar e onde você tem que fazer aquela quantidade de questões para você ajustar. Poxa vida, estou mandando muito bem nessa matéria, então eu vou deixar menos questões em branco desse conteúdo. Essa aqui eu tenho uma dificuldade maior e eu não tenho condições de resolver esse problema num curto espaço de tempo. Então o que eu vou fazer? Vou responder um volume menor de questões e não vou me expor tanto ao risco. E você vai organizando isso para que você chegue bem preparado e consiga extrair o máximo de você dentro da prova. E antes de finalizar isso, a gente vai falar um pouco de gestão do tempo, que é bem interessante. Dentro dessa prova você tem 4 horas, 240 minutos, para realizar 100 questões. Então você tem ali entre 2 e 3 minutos para resolver cada questão. É um tempo bastante curto para você matar as questões. E aí vamos lá, gestão do tempo, que eu falo bastante, que é muito legal que você faça essa análise. Por exemplo, você vai fazer 80 questões da prova. Você não fazendo 20 questões, você está economizando o tempo dessas 20 questões para você investir no preenchimento do gabarito e na aplicação nas outras questões. Então isso vai te dar uma baita de uma vantagem. E para fechar, faça jornadas mais longas de estudos nessa reta final. Isso vai fazer toda a diferença na sua nota de corte, vai equilibrar a sua pontuação. Então foque em jornadas mais longas. Professor, mas eu trabalho e não consigo. Faça os finais de semana. Todos os finais de semana, force jornadas de pelo menos 4 horas para você perceber como você se sente, como você fica desgastado ou não desgastado. E agora, para finalizar isso, gente, nota de corte é um número que é um pouco perigoso, tá? Então foque em ser o melhor possível que você pode alcançar, seja o mais atento possível, mais focado possível, faça o máximo de simulados que você puder e chegue o mais bem preparado possível. A estratégia eficiente, um bom estudo nessa reta final pode garantir e mudar a sua vida, garantir um salário dos sonhos, transformar totalmente a sua realidade e a sua família. Tamo junto, até o próximo vídeo.